Ó, se você é engenheiro civil ou pretende fazer essa faculdade, ou mesmo você contrata um engenheiro para suas construções, presta bem atenção nessas informações que eu vou trazer nesse vídeo. Nós vamos passar por um apagão de engenheiros civis no mercado, pode apostar. Porque enquanto países desenvolvidos como o Japão e Estados Unidos formam cerca de 25 engenheiros para cada 100 mil habitantes, o Brasil forma apenas 6. E o aumento do número de pessoas formadas na engenharia, seja engenharia civil ou qualquer outra, não reflete o número de novos profissionais no mercado. Que apenas um terço desses profissionais formados eles se registram no CREA e eventualmente vai atuar na sua área de formação. Ou seja, além de se formarem menos engenheiros per capita, nós temos também uma evasão de 2/3 dos engenheiros formados para outras áreas. E eu sou um desses engenheiros que se formou e não atua. E eu vou te explicar nesse vídeo o porquê que eu tomei essa decisão. Mas por que será que isso está acontecendo? Por que se formam tão poucos profissionais no mercado e dos que se formam a maioria vai trabalhar em outros ramos? E será que essa é uma oportunidade para quem está se formando agora ou quem está ingressando no mercado? Ou será que o buraco é mais embaixo? E você que contrata engenheiro, será que você vai ter problemas lá na frente? Bom, eu posso dizer que eu caí num canto da sereia. Lá em 2010, quando estava me formando no ensino médio, eu ouvi de colegas que iam para engenharia civil porque engenheiro de estradas, olhe bem, ganhava 7 mil reais por mês. Eu não conseguia conceber ganhando 7 mil reais por mês naquela época, então eu pensei, pô, é por aqui que eu vou. Queria fazer economia, queria fazer relações internacionais, mas, pô, boleto pago era mais importante naquele momento, então por isso que eu fui para a faculdade de engenharia. E mesmo durante a faculdade, muitas empresas iam lá na faculdade já pescar profissionais, aqueles que se destacavam, para ir trabalhar dentro das suas empresas. Tamanho era aquecimento ali, 2011, 12, 13. E nisso, 2013, eu vim morar para Balneário Camboriú, fiz a transferência da minha faculdade para cá. E para conciliar com a faculdade, porque era em tempo integral, que não faz sentido, né? A pessoa passar durante 5 anos da sua vida só estudando e não trabalhando, eu não conseguia conciliar com estágio remunerado, porque eu ganhava 400, 800 reais e isso não pagaria as minhas contas aqui nessa cidade. Então eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Aí eu ganhei conhecimento sobre a parte comercial do mercado imobiliário e não só a construção civil, ao canteiro de obras em si. Mas quando eu me formei, eu não consegui espaço no mercado, porque, obviamente, eu não tinha experiência, e mesmo quem tinha experiência não estava conseguindo encontrar boas oportunidades. Eu busquei, quando me formei, salários e empregos que me dessem uma oportunidade de gerar uma renda mensal de uns 3 mil reais por mês, que pagaria as minhas contas e eu estaria bem, mas eu não consegui encontrar. Aí o que eu fui fazer? Fiz um panfleto com tudo que o engenheiro civil faz, não o que eu sabia fazer, porque eu não sabia fazer nada, e saí panfletar na rua, em condomínios de apartamentos, para conseguir aí laudos, vistorias técnicas, reforminhas. Fiz reforma de calçada, fiz reforma de farmácia da Panvel, fiz laudo, e assim fui conseguindo meus primeiros trocados para poder pagar minhas contas, mas desde o começo eu decidi ir para um outro ramo do mercado imobiliário, não só da construção civil, porque ali onde todos os engenheiros, arquitetos, seja engenheiro civil, seja outros engenheiros estão, prestar o serviço que todo mundo presta é uma commodity e quem vai ganhar é o menor preço, não necessariamente a melhor qualidade. Então eu resolvi ir por outro ramo do mercado imobiliário que eu vou te falar logo em seguida o motivo e qual é. Me diz uma coisa, se você é engenheiro civil, se você está se formando na área, pensa em fazer, foi assim para você também no teu começo? Como que foi as dificuldades no começo? Ou se você está na faculdade hoje, quais são suas perspectivas para os próximos anos? Você está vendo aí uma oportunidade, já que tem poucos profissionais se formando, ou você vê um desafio, já que o mercado não está pagando tão bem o profissional? Deixa aqui nos comentários, vamos debater sobre o tema. E por que será que menos engenheiros têm se formado ao longo dos anos? Pô, quando eu entrei para a faculdade, tinha uma demanda gigantesca, era uma turma por ano, depois passou uma turma por semestre, depois passou 2 turmas por semestre, 2 turmas, claro, com 50, 60 pessoas dentro da sala, então era bastante gente. Mas claro que é um funil, né? As pessoas que entram não são necessariamente as mesmas que saem. Na verdade, a diminuição nos primeiros semestres é gigantesca, mas o ponto é, nos últimos anos mudou muita coisa em relação a oportunidades de ganhar dinheiro, de construir uma vida, e deixou de ser aquele triângulo de que para se dar bem na vida precisava ser médico ou ser formado em direito, ser um advogado e dentro de juiz, enfim, toda a sequência dentro da área de advocacia, ou engenheiro civil ou arquiteto que trabalhar com construção. Geralmente era esse tripé, né? Então se a pessoa estava formada em uma das 3 áreas, pô, tá bem na vida. Personal trainer? Imagina. Psicólogo? Não, tá louco, isso não dá dinheiro. Só que isso mudou bastante. Isso mudou bastante e hoje
tem muitas oportunidades, seja no âmbito digital, seja em negócios físicos mesmo, que não dependem mais de uma formação profissional de 5 anos, onde a pessoa sai do outro lado da moedora de carne sem saber nada, não sabe nem precificar o seu trabalho, não sabe fechar o negócio, só sabe ser ali um tocador de obra, ou no caso do médico, ser um clínico geral, mas não tem discernimento para tocar, depois de 5 anos, tocar a própria profissão. Então, fazendo bem a conta, poxa, passar 5 anos de faculdade, investir mais de 200 mil reais, para no final sair ganhando 3, 4 mil reais, já não faz mais sentido. Tem molecada aí com 17, 18 anos já ganhando muito mais do que isso, seja no digital, seja no físico. Então, mudou muito o mundo. E muitos desses profissionais que se formaram, eles tentaram se encaixar dentro do mercado de construção civil, mas financeiramente ou pelo tempo também, não fazia muito sentido e foram para onde? Mercado financeiro. O mercado financeiro puxou muita gente, porque afinal, um engenheiro, seja civil, seja eletricista, seja mecânico, seja de produção, ele é um canivete suíço. Pô, ele serve para o mercado financeiro, ele serve para gestão de empresa, ele serve para empreender, ele serve para construção civil, para seu ramo de atuação, enfim, para muitos mercados. E aí entra um problema. Será que o desenvolvimento dentro desses 5 anos desse profissional, essas soft skills, não o conhecimento de geologia, de estradas, seja o que for da engenharia civil, mas sim as soft skills, a capacidade de resolver problemas, a clareza de processo, a velocidade numa tomada de decisão em linha de raciocínio, em cálculo. Essas soft skills que a engenharia me trouxe, que eu trouxe para minha vida e me ajuda muito hoje, será que essa pessoa, ao não se formar em engenharia, ela vai desenvolver em outros mercados por conta própria dentro desses 5 anos? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. E aí entra um dos pontos do porquê se formar nessa área. Ela é importante independente para qual ramo for atuar. Mas principalmente, claro, para a construção civil, que vai ter um apagão aí em virtude de cada vez menos profissionais se formando e menos profissionais que estão formados atuando de fato. E quanto será que está ganhando o engenheiro civil hoje no Brasil? Ó, eu joguei aqui no Google e está em torno de R$ 6.815. Raramente o engenheiro que logo se forma, ele ganha esse valor, tá? O engenheiro júnior está ganhando aí por volta dos R$ 4.000, R$ 4.500 em grande parte do país, às vezes menos se for cidades do interior, e principalmente ele vai ganhar aí 6, 7, 8 mil reais, 8 mil quando ele se tornar pleno, depois de alguns anos de atuação. Então o payback da faculdade, pô, o cara paga 2, 3 mil reais, sei lá, por mês de mensalidade, eu estou pagando meu FIES até hoje e vou continuar pagando pelos próximos 10 anos. O payback da faculdade, por você dedicar 5 anos da sua vida para estudar, depois vai levar mais uns 5 anos para pagar a faculdade, talvez, para depois você começar a ter retorno sobre o investimento. Será que está fazendo sentido esse investimento? Para muita gente não está mais fazendo, por isso que a galera não está mais indo para engenharia e está indo trabalhar diretamente, fazer cursos específicos em cada ramo, né? Eu mesmo, se eu pensar assim, pô, será que eu faria faculdade de novo? Eu acho que faria, pelas soft skills, não pelas hard skills, pelo conhecimento técnico da engenharia. Sabe, como assentar tijolos, isso eu contrato alguém, mas as habilidades intrínsecas da profissão valem muito a pena. Então, o engenheiro civil que ele está ganhando seus 8, 10 mil reais por mês, veja só, esse cara ele vive bem. Ele vive bem, mas ele não se constrói patrimônio. Não se constrói patrimônio com isso aí. A grande parte das cidades, a ter a oportunidade de comprar um apartamento, financiar um apartamento, ele vive bem, mas não se constrói patrimônio. É muito raro isso aí. Aliás, viver bem é modo de dizer, porque é uma pressão gigantesca ter que concretar lá, já é aquele solzão na cabeça, né? Estresse, 7 horas da manhã começa o telefone a tocar. Eu sei muito bem porque eu passei por isso. Ou seja, o volume de esforço e de trabalho não ele é proporcional ao ganho financeiro. Tem outras profissões, tem outros ramos que vale muito mais a pena a compensação de esforço versus resultado. Tá, mas então como que se ganha mais sendo engenheiro? Ó, fazer o que a maioria faz, indo para outros ramos, empreendendo, indo para o mercado financeiro, é uma das alternativas, tá? Mas você pode fazer como eu fiz, que é empreender dentro da própria construção civil, dentro do mercado imobiliário, indo para a etapa de incorporação imobiliária. Quando me formei na Faculdade de Engenharia Civil, mesmo prestando esse serviço, panfletando na rua, eu decidi comprar meu primeiro terreno com parceiros, né, fazendo toda a parte de gestão do negócio e construir uma casa para vender. Então, você pode começar pela incorporação imobiliária através da construção de casas para venda. Só para você ter uma ideia, se você comprar um terreno, construir uma casa, vender, em uma das casas que eu vou fazer, tem uma rentabilidade, uma renda mensal durante a construção
de mais de 10 mil reais, óbvio que hoje tem uma equipe, então estou fazendo mais do que uma casa por vez, mas dá uma renda líquida para mim de mais de 10 mil reais por mês de prolabore, vamos dizer assim, de salário, né, dessas casas. Poderia tirar mais se eu quisesse, mas vou deixar reservado, porque eu tenho outras fontes de renda. Então dá uma renda mensal superior a 10 mil reais por mês, mais um lucro sobre o empreendimento lá na frente, sobre a venda do empreendimento, de mais de 500 mil reais. Como eu estou fazendo 4 casas dessa, você já consegue fazer uma regrinha de 3 aí para ver qual que é o potencial de ganho simplesmente construindo casa para vender, simplesmente fazendo o que o engenheiro faz. O engenheiro já escolhe, ajuda o cliente às vezes a escolher o terreno, a fazer o projeto, a construir a casa. Ele só não está fazendo a aquisição efetivamente do terreno e a venda do empreendimento lá no fundo. E não é só isso, tá? Tem outros pormenores ao longo do caminho, tá? É um negócio, é uma empresa, é um processo, mas parte dele, 80% dele, o engenheiro civil já faz. Só que ele ganha uma merreca, que é um salário por mês, ou ele ganha uma participação muito pequena do empreendimento, e não faz sentido ele fazer somente isso, se ele poderia fazer o processo todo e ter uma fatia do bolo maior. E com isso, você tem muito mais lucro por tabela, porque ao invés de você ter lá como engenheiro pleno, você ganhando 8 mil reais por mês, você poderia estar ganhando aqui esses mesmos 8 mil reais por mês, construindo seus próprios empreendimentos e tendo uma participação nos lucros lá na frente. Você tem mais lucro, você tem mais liberdade em termos de autonomia de tomadas de decisões, você não precisa cumprir hora, às vezes você vai trabalhar até mais tarde, vai ter uma sexta-feira que você vai folgar, porque você manda, é o seu próprio negócio. Você tem mais autonomia nas tomadas de decisões e talvez esse seja o mais libertador de tudo, você é seu próprio chefe e você pode tomar as decisões de onde construir, qual terreno comprar, qual projeto de arquitetura fazer, e você tem um alto potencial de crescimento financeiro, crescimento profissional. Depois de fazer algumas casas, você pode começar a empilhar elas, fazer prédios em termos de escala, se assim você desejar. Então esse é um dos caminhos para um engenheiro civil que se formou, vai se formar, ele seguir dentro da construção civil, dentro do mercado imobiliário, que eu segui e que faz muito sentido. Sim, um apagão da construção civil vai acontecer, vai ter mais demanda por engenheiros, naturalmente o valor do salário vai aumentar ao longo dos anos, porque se está diminuindo o número de profissionais formados, se dos profissionais formados, grande parte deles vão evadir, vão sair dessa profissão, vão ir para outros ramos ou vão empreender, naturalmente vai ter mais escassez, mais demanda, vai aumentar o valor do salário nos próximos anos. Mas melhor do que um bom salário é você ter teu próprio negócio com muito mais potencial de ganho financeiro, concorda? E por isso, se construir para vender é o assunto que te interessa, eu recomendo fortemente que você se torne membro da comunidade Domus, porque lá dentro você aprende o passo a passo para você viabilizar seus próprios empreendimentos, começando do zero, sem recursos próprios, sem experiência e conciliando com a atividade que você faz hoje, com a tua atuação, seja a faculdade, ou seja, a própria construção civil, né, tocando obras. Lá você vai aprender todo o processo, não só a construção, mas principalmente a viabilização do empreendimento, qual terreno escolher, qual produto construir, qual projeto definir, como fazer um orçamento, como fazer a execução, captação de todos os recursos, articulação disso aí, parte contábil, jurídica, a venda do empreendimento, todo o processo. Tudo o que você precisa aprender para construir seus próprios imóveis para vender com rentabilidade e segurança, você vai aprender dentro da comunidade Domus. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você entender como a comunidade funciona e para você finalizar a sua inscrição. Então acessa aqui e seja membro da comunidade Domus.